de escola? Eu gostava muito de história, geografia, né? Eram as duas matérias que eu me identificava muito, principalmente as matérias de áreas de humanas. Mas história e geografia eu gostava demais. Então, eu me dedicava, eu gostava muito de ler livros de história, de saber a história do mundo, né? De saber dos países, né? A questão da geografia, quanto de distância e tudo mais. Eram as duas disciplinas que eu mais gostava. E eu tive professores ótimos de história e geografia. E aí isso estimulou muito para conhecer, né, essas disciplinas melhores. Você era uma boa aluna? Sim, eu era uma boa aluna. Apesar de ter sido uma aluna bastante agitada, ativa, eu sempre tive notas muito, muito boas, né? Ganhei na minha sala de aula, na época de escola, eu tive alguns professores que faziam premiações, né? De primeiro, segundo, terceiro lugar, de melhor nota da sala. E eu ganhava porque eu estava sempre as finalistas, né? Eu tinha uma agitação que eu tinha muita vontade de fazer muita coisa, né? Então, durante as atividades, eu terminava muito rápido. E eu conseguia dar conta do conteúdo muito rápido, né? E aí ficava com o tempo sobrando. Isso me deixava um pouco, falava demais, conversava demais, mas eu sempre tive os meus boletins com ótimas notas. Sempre até trouxe aqui para vocês verem o histórico, que na minha época de primeiro grau, no histórico aqui, é engraçado a gente ver que as notas são diferentes das de hoje, né? Por exemplo, aqui, nota 100, era dado nota de 0 a 100. Depois passou a ser A, B, C, D, E, sendo o A muito bom e o D ruim, né? Então as notas são diferentes da de hoje, né? Então, por exemplo, você tinha uma nota de 0 a 100, depois notas com letras, né? E hoje a gente tem notas com números, algumas com letras. Mas como nasceu essa sua paixão pelo esporte e como você se sente em estar ensinando esse esporte para os alunos? Então, eu não sou uma pessoa que tive bons professores de educação física. Não tive, assim, passo que as matérias que eu mais gostava, ser história e geografia, porque eu tive professores muito marcantes. Os meus professores de educação física, eles não foram muito marcantes, né? Eram professores muito ausentes, quando vinham só davam coisas repetidas. Mas, quando eu estava lá era a minha quinta série, hoje seria o sexto ano, na minha escola chegou uma professora nova e ela começou a trabalhar os esportes na educação física, era uma professora presente, que sempre estava lá e começou a nos estimular a gente a participar de várias coisas diferentes. Foi a partir daí que nasceu a minha paixão pela educação física, né? Que ela mostrou um mundo diferente, né? Na época os esportes, as atividades, os jogos, as brincadeiras, né? Que não era uma coisa só, que tinha um conhecimento atrás disso. É tanto que a partir daí foi que eu comecei a participar de esportes escolares e eu comecei a conquistar medalhas, né? E participar de equipes esportivas da escola, dos treinamentos, né? Da educação física. Na minha época, a educação física era fora do período, né? Não era durante a aula, era fora. Né? E muitas vezes a gente fazia um treinamento, era uma época só de esporte, né? Então a gente não trabalhava nem dança, nem luta, nem ginástica, era só esporte que se trabalhava. Mas era legal porque dava uma opção, que nem eu falei pra vocês, eu era uma menina muito ativa, eu gostava de pular, saltar, subir, descer, e aí o esporte me permitiu, né, principalmente quando eu comecei com a ginástica artística, me permitia, né, a ir além de criar desafios e ultrapassar esses desafios, né. Foi a partir daí que eu virei atleta dessa professora de educação física que chegou e mostrou esse mundo novo, e eu comecei a participar de várias equipes, né. Eu fui campeã municipal algumas vezes, né, do município que eu estudei, município de Guarulhos. Com isso eu consegui ser campeã estadual, peguei no terceiro lugar e medalha de ouro, campeã nacional e até chegar no campeão nacional adulto, né? Então eu passei por várias fases, pela ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolim, ginástica acrobática, e todas essas iam me permitindo ampliar, me desafiar mais ainda, né? A querer alcançar um título, alcançar uma medalha, participar de uma equipe, ser titular. E com isso me criou a vontade de estudar a educação física. Aí nesse período que você estava na escola, quais eram as brincadeiras, esportes que você mais gostava de participar? Então, as brincadeiras, não era permitido muito brincar na escola, né?
na minha época, você tinha uma questão de disciplina. Então você só andava em fila, ficava em fila, só podia andar em fila, não podia sair muito do lugar. Então a gente tinha, era muito, como vamos dizer, muito restrito o que o aluno podia fazer. Então na educação física só era esporte, você só podia treinar. Então você ia para a aula de educação física, você treinava algum esporte. Brincadeira nós fazíamos no intervalo, mas muito pouco, porque esse espaço não era permitido. No intervalo tinha que ficar sentado, tinha que comer o lanche e ficar lá. Né? Quando alguns momentos a gente conseguia um espaço para brincar de uma queimada, pega-pega, mas a brincadeira ela não podia estar muito dentro da escola. Quando a professora dava algum jogo, alguma brincadeira, era sempre em sala de aula voltado para aprender alguma coisa. Mas ter um espaço para brincar, para ficar na educação física, não tinha. A educação física era só para treinar. Né? E as brincadeiras, eu lembro das que eu fazia na rua, né, com os meus colegas, que eu morava perto da escola. A gente brincava de mãe da rua, pega-pega, queimada, futebol, né? A gente brincava de Três Marias, de elástico, pular corda, bambolê. Então a gente sempre inventava alguma brincadeira, né? Como eu podia brincar na rua, no bairro inteiro à noite, não tinha violência, era tranquilo, e eu morava perto da escola, então eu acabava brincando com os meus amigos na rua, perto de casa. Na escola mesmo não existia esse espaço de brincar. O pai e a mãe comprava, vinha e tirava foto. Então, todo ano tirava. Eu tenho 2 fotos que consegui ainda guardar. Então, tirava e tirava com os amigos da escola. Né? Isso aqui era básico para todo ano. Como eu já falei, tinha a carteirinha, que era carimbada, né? Essa carteirinha também ia informações para os pais. Ela tinha que ser levada todo dia para a escola. O aluno que era chamado aluno monitor, ele recolhia todas as carteirinhas abertas, levava na diretoria, era carimbado. Isso aqui era mochila. Nos meus primeiros anos de escola, não existia mochila, gente. Era maleta ou você levava a sacolinha e um bonezinho. Então no ensino, entre EMEI e a primeiro ano, você tinha um saquinho e um bonezinho para poder ir para a escola, né? Medalhas, né? Todas as medalhas foram ganhadas na escola, mesmo como atleta da escola. Nós participávamos de campeonatos municipais. Se ganhasse, nós íamos para campeonatos estaduais e se ganhasse para campeonatos nacionais, né? Durante a escola eu consegui chegar nos estaduais, depois eu fui para a faculdade, aí na faculdade eu consegui chegar no nacional, em 2 nacionais na realidade, né? Sempre havia os momentos de formatura, né? Então, como eu já mostrei aqui, a minha primeira formatura na EMEI, aqui já a minha formatura no magistério, no ensino médio, né? Essa é a primeira formatura, essa é a segunda formatura, né? Então, aqui, primeiro ano, eu indo para o primeiro ano, aqui eu saindo do ensino médio já, no 4º magistério, né? Que mais tem aqui? Eu tenho aí na universidade, como eu tinha sido atleta, na universidade eu consegui entrar numa equipe universitária e eu apareci em vários jornais, né, porque foi feito alguns trabalhos fotográficos de publicação da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e aí eu participei como modelo, né, devido ser ginasta, de várias reportagens, né, e depois futuramente como estagiária e professora, né. Memórias da escola, assim, foi um tempo bom, se eu pudesse voltar atrás, eu aproveitava mais ainda, embora eu acho que eu aproveitei bem. É um lugar que a gente faz amizades que às vezes duram para sempre, né? É lugar que vai ter amizades que você nunca mais vai ver, mas sempre vai estar na lembrança daqueles momentos, né? Eu me lembro do gosto da merenda na minha escola. Eu me lembro do gosto da comida da minha escola, das merendeiras. Eu me lembro da secretaria, eu me lembro da quadra, eu me lembro dos corredores, eu me lembro da diretoria, eu me lembro dos espaços que a gente ficava na hora do intervalo. Tudo isso fica na memória, né? Não tão mais assim definido, saber todo mundo que estava comigo ali, mas isso vai ficando na memória. Eu não saí da escola até hoje, né? Estou dentro da escola desde o meu primeiro dia de aula, eu estou dentro da escola. Sim, eu devo muito que eu sou hoje aos meus professores, desde a minha primeira professora do ensino fundamental, a dona Cecília, né?
Até minha última professora orientadora do mestrado, a professora Suraya, eu devo muito a eles. Nesse inteirinho eu nem sei quantos professores eu tive. Alguns marcam a memória da gente, alguns marcam por ser severos demais, alguns marcam por ser mais suaves, diferentes, mas todos os professores deixam uma marca na gente, né? O que você diria aos alunos, não só que você dá aula, mas ao todo? Olha, apesar de a gente ter uma sociedade que pouco valoriza a educação, eu acho que estudar vale a pena. E estudar muito vale mais a pena ainda. É o único diferencial que vocês vão levar para a vida inteira. Porque eu posso não ter nada, mas esse conhecimento que eu adquiri, os meus currículos, os meus diplomas, isso aqui ninguém me tira. Isso está comigo. O que eu aprendi em 40, 50 anos de escola, estudando ou sendo professora, ninguém tira de mim esse conhecimento. Ele é meu. Isso aqui pode acabar amanhã, que é material. Mas o conhecimento é a única coisa que vocês podem levar para frente. Para frente, ninguém tira de você. Ninguém tira da sua cabeça o que você aprendeu em história, em geografia, em matemática, em educação física. Ninguém tira isso da sua cabeça. Seu carro, sua casa, suas joias, alguém pode pegar, roubar, levar ou perder. Mas o conhecimento é seu.